E agora nós vamos tratar dos papers, né? Então, o paper, ele é um termo, na realidade, que vem para nós, né, da língua inglesa, né? Então, vocês percebem que nós vamos aí ter uma influência, né, norte-americana, até nas nossas pesquisas científicas, né? E percebam que o paper, ele vai, então, ser ainda um documento mais, vamos dizer assim, resumido, né? E percebam que os americanos, eles trabalham muito com os papers, porque são mais práticos, né? E o paper, ele traz essa ideia de praticidade. Então, eu preciso apresentar, né, os meus trabalhos científicos e eu não tenho muito tempo para apresentar esses trabalhos científicos. Então, o que eu posso utilizar? Eu vou utilizar, né, vou lançar mão aí de um paper, né? Ele contém as informações gerais sobre o meu trabalho científico, aquilo ali que, vamos dizer assim, eu pesquiso, né? Aquilo ali que eu consegui coletar como informação científica, e eu apenas transmito, né, esta, vamos dizer assim, ideia científica de uma forma breve. Isto, em resumo, é um paper, né? E aí, vocês têm uma informação nesse slide que a gente está passando, que o paper, ele é utilizado em eventos científicos, por exemplo, né? Nós vamos, na nossa vida acadêmica, e mesmo na nossa vida profissional, participar de eventos, né? Vamos participar de eventos científicos, vamos participar de eventos profissionais e nos será exigido, muitas vezes, a apresentação de trabalhos, né? Então, percebam que vocês fizeram um planejamento, um projeto, vocês vão ter que depois fazer a pesquisa, né? E na vida profissional de vocês, vocês terão aí, vamos dizer assim, muitas exigências, né, de apresentar, né, aquilo que vocês, né, planejaram, né? Então, essa, vamos dizer assim, tríade, projeto, realização e apresentação, ela vai ser algo muito utilizado por todos vocês e por todos nós, eu diria, nas nossas atividades, sejam acadêmicas, somente na pesquisa acadêmica, ou sejam propriamente também na nossa atividade, né, prática, na nossa profissão. Então, vocês vão, né, participar de eventos. E nesses eventos, vocês vão fazer trocas de informações, né? Nós não vamos ter a possibilidade, né, de uma apresentação longa, né, e nem de um aprofundamento, né, sobre a pesquisa ou sobre aquele trabalho que nós realizamos. Mas nós podemos trocar ideias, podemos trocar conhecimentos, podemos trocar contatos, né, nesses eventos. E muitas das vezes, como está descrito aí no próprio slide, né, nesses eventos estão inseridas pessoas que não são propriamente da área científica, né? E vocês também têm, na realização desses eventos, uma oportunidade de ouvir a, as opiniões. Não sei se vocês estão lembrados, mas no início, no nosso semestre, nós falávamos sobre o senso comum. E muitas vezes essas ideias trazidas pelo senso comum, elas acabam se transformando
em, vamos dizer assim, trabalhos científicos. Então, vocês também terão aí, nesses eventos, né, a participação de pessoas que vão trazer as suas opiniões, aquilo que é um conhecimento do senso comum, certo? E como é que vocês, então, podem trocar essas informações? Essas informações serão trocadas através de papers, né? E o paper acompanha, né, o pesquisador na sua exposição em eventos científicos, né? E o que, vamos dizer assim, nos preocupa, né, mais diretamente quando nós precisamos participar desses eventos científicos, né? Vocês têm aqui duas questões que são trazidas no livro digital de vocês e que resumem muito bem, vamos dizer assim, esses problemas, né? Como apresentar de forma objetiva e dinâmica a minha ideia, né? Então, eu tenho um auditório que está ali me assistindo e eu tenho, digamos que 15 minutos ou 20 minutos para apresentar as minhas ideias. Como é que eu vou fazer esta apresentação, né? E como é que eu vou atrair também a atenção dessas pessoas para aquilo que eu estou apresentando? De outro lado, eu tenho que me preocupar, né, em, vamos dizer assim, fazer algo que agrade, né? Nós, quando tratamos com plateias, nós temos que trazer na nossa mente que aquela plateia ela está principalmente ali interessada em algo agradável, em algo que seja, né, agradável aos olhos, agradável aos ouvidos, né, agradável visualmente, né? Então, eu muitas vezes tenho um conteúdo, né, muito bem elaborado, mas eu não sou uma pessoa que me faz, né, agradável aos outros, né? E quando a gente vai transmitir alguma ideia, né, algo para uma plateia, nós temos que nos preocupar também em ser agradáveis, né? É como se nós fôssemos para uma peça de teatro, né? Se nós somos os artistas, nós estamos no palco, qual é o nosso interesse? Que a plateia, ela no final, né, bata a palma, né? Ela reconheça ali o nosso trabalho, ou seja, foi algo que a agradou. E se nós somos da plateia, o que que nós vamos esperar, né? Nós vamos esperar que aqueles artistas que estão ali no palco, ou aquele artista, ele traga algo que nos preencha, né? Que seja agradável a nós. Então, esta mesma preocupação, ela surge, né, quando nós vamos apresentar um trabalho nesses eventos, nesses seminários, nesses congressos, né? Nós temos que estabelecer aí um contato de uma forma agradável com as pessoas, né? Estejam certos que se nós não formos agradáveis, né, nós não vamos atrair ninguém, né, para nos ouvir. E aí vocês têm, então, a menção do que nós dizemos, né, e repetimos que vocês utilizarão, né, esses papers não somente na pesquisa acadêmica, mas vocês também, né, vão utilizar esses papers numa organização, né, no campo profissional que vocês, vamos dizer assim, escolherem,
né? Campo profissional especializado, como eles chamam aqui, e vocês terão que apresentar as ideias de vocês, as ideias que vocês alcançaram nas pesquisas que realizaram, nos trabalhos científicos que vocês realizaram, né? E vocês têm aqui uma menção, né, dos tipos de eventos científicos. Então, percebam nesse slide que vocês terão como eventos científicos congressos, convenções, simpósios, fóruns, conferências, palestras, né? E além disso, vocês têm jornadas, mesas redondas, encontros, painéis, sessões de comunicação, feiras, né? E aqui vocês têm também a apresentação de posters no final, tá? Todos esses eventos, eles têm, vamos dizer assim, um objetivo específico, né? Então, um congresso, vocês têm uma discussão, né, de forma mais ampla, né? A convenção, vocês têm a reunião de um grupo mais, vamos dizer assim, restrito, né? Normalmente os interesses, eles são relacionados a uma categoria específica de pessoas. Vocês têm um simpósio, e nesse simpósio existem pessoas que são vinculadas, né, à ciência ou a uma determinada técnica para discutir, aí, trocar, né, informações a respeito dessas experiências científicas ou dessas técnicas específicas. Vocês têm um fórum que envolve um determinado assunto em debate. Vocês têm conferências, e as conferências, elas já são subdivisões por assuntos, né? Então, vocês podem ter um congresso, e nesse congresso vocês têm grupos, né, de conferencistas que são divididos em assuntos. Então, vocês podem participar de um congresso, que tem a reunião geral, mas vocês depois têm uma outra parte desse congresso, que é subdividido em conferências, e vocês vão escolher as conferências, né, de acordo com um tema que seja de interesse, né, de vocês. Vocês têm as palestras, e a palestra você normalmente, né, tem aí uma apresentação de um tema, né, você vai discorrer sobre um tema, você tem uma espécie de, vamos dizer assim, é como se fosse uma dissertação oral, tá? Então, você vai discorrer sobre um tema, e você tem que ter na palestra, né, um certo domínio aí sobre o assunto que você está discorrendo, e você tem ainda que desenvolver algumas técnicas, né, de apresentação oral para que você sustente aquela palestra e você atraia a atenção das pessoas que estão ali, né, ao seu redor. Então, vocês terão aí recursos, né, vamos dizer assim, a aprender para que vocês mantenham essa sustentação da fala de vocês, né? O palestrante, ele tem que ter muito domínio, né, vamos dizer assim, de palco, né? Porque as pessoas devem estar sempre observando o palestrante, o que ele está dizendo, né? E ele muitas vezes só usa do recurso oral, né? Então ele deve ter aí um domínio da, vamos dizer assim, retórica, como a gente chama, tá? Vocês têm jornadas, as jornadas, elas são, vamos dizer assim, reuniões que são repetidas, né? Então, cada ano, né,
ou a cada 5 anos vocês têm jornadas de grupos de estudos, grupos de pesquisa. Vocês têm mesas redondas. Então, a mesa redonda, você reunirá pessoas com opiniões diferentes e essas pessoas vão apresentar suas ideias, né? E as discussões. Vocês têm encontros. Normalmente os encontros, eles também têm, vamos dizer assim, uma proposta, né, de debater temas um pouco polêmicos, né? Vocês também terão painéis, né? Os painéis, eles envolvem já uma conversa, né? Eu tenho uma, vamos dizer assim, explanação dialogada no painel. Vocês têm as sessões de comunicação, e as sessões de comunicação, elas fazem parte dos eventos maiores, né? E nessas sessões de comunicação, os expositores, eles vão apresentar as suas ideias. Vocês têm as feiras, elas têm duplo objetivo. Elas trazem as novidades, né? Elas apresentam ali o que há de novo, e também elas têm um objetivo de troca comercial, né? Então, eu realizo feiras para promover a troca comercial, o comércio. E a apresentação de posters, né? Então, o pôster, ele é bem mais simplificado, porque eu normalmente faço, né, um resumo daquela discussão, vamos dizer assim, num banner, né? Eu construo um banner, eu construo um pôster, eu trago ali algumas ideias, né, do meu trabalho, e eu vou apenas me referir, né, àquilo que está resumidamente descrito no pôster. Muitas vezes eu trago quadros, né? Eu trago algumas estatísticas, certo? Então, o pôster, ele é algo bem mais sucinto. Bem, as comunicações científicas, né? Nós falamos há pouco que, né, nós vamos utilizar a comunicação científica, né, como uma transmissão oral daquilo que nós pesquisamos, né? Então, eu tenho que me preocupar, então, com o tempo, né, da transmissão. Eu não tenho muito tempo, né? E eu preciso ser direto, eu preciso ser sucinto, e eu preciso atrair a atenção das pessoas que me ouvem, né? Então, aqui é trazido que não pode ser ultrapassado o tempo de 20 minutos numa comunicação oral, né? Então, eu tenho que levar em consideração o que é importante numa comunicação oral. O que é importante? A finalidade, as informações, a estrutura, a linguagem e a abordagem, não é? Então, percebe que eu tenho que ter um cuidado, não é, nessas apresentações orais, nessas comunicações, inclusive com a linguagem que eu vou utilizar. Então, se eu vou para um meio científico, é importante que eu domine a linguagem científica, né? Digamos que eu vou apresentar esses trabalhos numa empresa, né? Eu estou aí tentando estabelecer, né, vínculos, né, comerciais com empresas, né? Então, eu tenho que me preocupar muito bem com esta linguagem de apresentação, né? Porque, dependendo muitas vezes da linguagem que eu utilizo, né, eu vou ter sucesso ou não nas minhas negociações, né? Então, esta linguagem empregada, ela é extremamente importante. Quando eu trato do direito, então, eu tenho que ter muito cuidado
né? Porque a maneira como eu me expresso, ela normalmente me faz respeitado ou não, né? No direito, nós trabalhamos com muitas formalidades. Então, quando nós vamos apresentar um trabalho científico no âmbito do direito, nós precisamos ter uma cautela na forma como nós estamos nos expressando, né? Qual é a nossa plateia, né? Então, às vezes, agora estão sendo utilizados muito webinários, não é? E o que as pessoas fazem nesses webinários? Elas vão fazer comunicações orais também, né? Elas vão debater assuntos e percebam, né, que dependendo do meio profissional em que nós nos inserimos, a nossa linguagem, ela deve ser cuidadosa. A gente, nas nossas relações, até pelos recursos, né, da tecnologia da informação, nós temos o que se chama de netiquette, né? É a etiqueta da internet. Então, todas essas comunicações, elas têm, que ser muito pensadas, né? Porque nós estamos muitas vezes ali ao vivo, não é? Nós estamos de frente para 400, 500 pessoas, e aquilo que nós falamos, né, deve ser elaborado cuidadosamente, né? Até mesmo as respostas, né, sobre alguns questionamentos que nos forem dirigidos, elas também têm que ser pensadas com cautela, né? Às vezes nós recebemos questões assim agressivas, mas nós temos que pensar que nós estamos fazendo uma comunicação oral aí, né? E nós precisamos responder de uma forma adequada, né? Nós não vamos entrar num debate e acabar nos atracando, né, com aquelas pessoas que estão ali na nossa audiência, na nossa plateia, né? Então, pense um pouco sobre isso. E a estrutura aqui de vamos dizer assim, de um paper, né, que vai dar base para essas comunicações orais. Eu tenho uma folha de rosto em que tem obrigatoriamente, né, o nome do evento, o local da reunião, data, título do trabalho, nome do autor, as credenciais do autor. Credenciais no sentido de ser mais ou menos aquele breve currículo. Uma sinopse, a síntese do trabalho, né? E aí vocês veem que há uma menção de que pode ser escrita em português, em inglês ou outra língua de difusão internacional. O conteúdo, ele observa aquele conteúdo que nós vimos quanto aos artigos. Introdução, desenvolvimento, conclusão e, ao final, aí a referência da bibliografia, né? Vocês têm a menção aos requisitos de uma comunicação científica, né? Então, para nós fazermos essa comunicação baseada no paper que nós vamos apresentar, né, oralmente, vocês trazem aqui, né, a orientação de que deve ser cuidadosamente pensada a linguagem e o estilo da nossa apresentação. Então, percebam até mesmo, né, se vocês vão usar algum recurso na tecnologia da informação, apresentação de slides, vídeos, não é? Então, isso tudo tem que ser muito bem estruturado para que na hora da apresentação, não é, as coisas elas saiam concatenadas, elas tenham uma ligação, né, e uma continuidade, e não apresentem assim uma interrupção, certo? Então, aqui a Eva Maria Lacatos, né, e a professora Marconi, elas explicam que a comunicação obedece a 3 estágios ou fases: a preparação, a apresentação e depois a arguição, né? Eu serei arguído, eu serei questionado, eu terei
que responder algumas questões. E aí, vocês têm, né, a menção, né, de que na comunicação científica existe aí uma preocupação com o tempo, né, de apresentação e um tempo para as perguntas, para as arguições, né? E eles trazem, eu achei interessante essa parte, que eles até explicam no livro digital de vocês, que essas arguições, essas perguntas, elas podem ser feitas oralmente, né? Ou elas podem ser feitas por meio de alguns escritos, né? Eu coloco a questão em papel e mando para o apresentador da comunicação científica, certo? E aí, percebam que existe também uma organização, né, para que se estabeleça essa arguição. Essas perguntas devem ser dirigidas, quando escritas, ao presidente da mesa, né, e o presidente, então, vai se encarregar de fazer as perguntas ou dirigi-las ao orador, aquele que está apresentando a comunicação, né? E o paper, vocês têm aqui a menção de que ele é a base, né, desta comunicação oral, né? Explica que o paper é o texto escrito de uma comunicação oral, podendo apresentar o resumo ou até o conteúdo integral dessa comunicação. E o seu objetivo é que seja publicado em atas anais do evento no qual foi apresentado, certo? Então, muitas vezes vocês têm um período de 15 ou 20 minutos para a apresentação de um determinado tema científico. E vocês preparam, então, um paper, né? Fazem a comunicação oral, apresentam oralmente este tema, e aquilo que foi feito no paper, ele é transmitido para um compêndio aí, para uma revista, né, para um relatório, e com um formato, né, resumido, né, desses papers, para compor as atas ou anais dessas reuniões ou desses eventos científicos. Percebam que existe uma relação entre o paper e o ensaio, né? O que eu tenho como um ensaio? No ensaio, né, eu tenho vamos dizer assim, a necessidade de trazer aí uma opinião, né? Então, no paper, eu me preocupo em resumir uma ideia. Mas quando, né, eu estou falando no ensaio, eu não tenho apenas que resumir, né, aquilo que eu fiz como pesquisa. Mas no ensaio eu tenho que provocar uma discussão a respeito daquela pesquisa científica, né? Então, eu vou fazer aí algumas interpretações, avaliações a respeito do que foi pesquisado. Existe uma orientação, né, sobre o paper, e aí o livro digital de vocês diz que a ABNT, ela não traz uma norma específica, né, para a elaboração do paper, né? E vocês têm algumas referências, né, de autores da metodologia científica que se posicionam no sentido, né, de que o paper se localiza entre uma monografia e um artigo, né, com dimensões bastante reduzidas, né, bem resumidas, né? E ele deve obedecer às orientações da ABNT com relação, por exemplo, à capa, folha de rosto,
as formas de citação, as referências, a numeração progressiva, né? Que vocês têm com relação a, vamos dizer assim, as monografias, né? Os trabalhos teóricos que são ou devem ser apresentados. O ensaio, está aqui o que nós falamos a respeito do ensaio, né? Então, no ensaio, vocês têm uma preocupação de apresentar um tema, né? Mas o ensaio, ele exige aí não apenas um resumo, né? Mas no ensaio vocês devem já trazer, instigar, melhor dizendo, né? A uma reflexão, uma discussão, né? Sobre aquele assunto que foi pesquisado, né? E aí vocês têm que o ensaio precisa seguir a orientação da metodologia científica no que se refere à proposição de um problema, né? Eu não sei se vocês estão ainda com essas ideias em mente, mas nós falamos sobre a problematização, né? Em algum momento lá atrás, quando nós falamos na hipóteses de pesquisa. Então, eu tenho que trazer questões a respeito do tema que eu vou apresentar, né? E eu vou, né, trazer um ponto de vista, né, sobre este assunto que eu apresento no ensaio, né? Então, percebam que eu vou ter que dar um posicionamento, né, sobre o resultado de todo o meu trabalho de pesquisa quando eu faço um ensaio. Então, normalmente, o ensaio, ele trará, né, aí ensejo a um debate, a uma discussão, a, vamos dizer assim, reunião de ideias diversas, diferentes, a respeito do tema apresentado, tá? Então, o paper, ele é um resumo que eu devo utilizar como base de uma comunicação oral. O ensaio, ele traz não um resumo propriamente, mas ele expõe uma ideia, né? E ele exige um posicionamento sobre aquela informação e ele instiga a uma discussão a respeito. Certo isso? O informe científico, né? Vocês também têm aí um documento que é chamado de informe científico, né? Esses informes científicos, eles são também trabalhos sucintos, eles são trabalhos limitados, eles são trabalhos resumidos, né? Porque eles informam o andamento da pesquisa, né? Então, muitas das vezes, eu preciso destacar com o momento em que se encontra aquela minha pesquisa. E eu preparo, então, um informe para transmitir, né, justamente este momento em que a pesquisa se encontra. Ela já terminou? Ela já finalizou? Não, ela está em andamento. Mas eu preciso preparar, né, esses relatórios e informar, né, quais foram, vamos dizer assim, as últimas atividades realizadas, né? O que foi alcançado até aquele momento, né, em relação à pesquisa. E aí eu, às vezes, apresento propriamente até uma estatística, né? Olha, a pesquisa chegou até este momento, nesta fase, e os resultados estatísticos obtidos foram esses, né? A apresentação oral dos trabalhos, né? Nós já mencionamos aqui as comunicações, e
vocês têm algumas informações aqui que complementam aquilo que já foi dito, né? Então, percebam que, né, aqui nesse aspecto que nós trouxemos do livro digital de vocês, ele esclarece, né, que justamente esta apresentação oral, né, ela permite a troca de informações, né? E vocês têm na comunicação ou na apresentação oral, né, uma maneira de humanizar, né, o trabalho científico, porque muitas vezes aquilo está, né, elaborado de uma forma muito bem pensada, mas de uma forma escrita, né, uma forma mais direcionada, né, para um determinado grupo científico. E na comunicação ou na apresentação oral, você abre, né, aí, estas informações para um grupo de pessoas. E você, então, humaniza a pesquisa científica, né? Porque você possibilita aí também ouvir outras pessoas, né? E também pensar um pouco mais, né? Que existe uma certa arrogância contra o conhecimento. E muitas vezes, quando a gente realiza uma pesquisa, né, o que menos a gente espera é uma crítica a respeito dessa pesquisa, né? Nós queremos trazer a nossa ideia, expor a nossa ideia, e que as outras pessoas fiquem caladas, né? E nós vamos aprendendo, né, ao longo de todo um amadurecimento do conhecimento, acho que é muito importante a gente ouvir também, né, o falar das outras pessoas, né? Aquilo que elas entenderam ou não entenderam sobre o que nós estamos apresentando. E a possibilidade de nós fazermos as correções, isso é muito importante, né? Então, às vezes nós nos manifestamos em determinado sentido e nós acabamos, vamos dizer assim, percebendo, né, que nós cometemos algum equívoco, que houve um erro, né? E aí, como é que nós vamos trabalhar com esses equívocos, com esses erros, né? Nós precisamos refazer uma parte do trabalho, nós precisamos refazer, né, algumas etapas deste trabalho, né? Isso não é vergonhoso, né? O vergonhoso seria permanecer no nosso equívoco ou permanecer no nosso erro, né? Simplesmente por uma questão de vaidade, né? Não, eu não erro nunca, né? Nitidamente as outras pessoas identificam os nossos equívocos, mas a gente não abre mão, né? A gente diz assim, não pode ser porque eu sou uma pessoa perfeita. E nós vamos perceber que nós não somos perfeitos. E somos capazes realmente de errar, de fazer algo, né, equivocadamente. E aí é importante, né, nesta apresentação oral, que nós saibamos escutar um pouco aí os outros, né? Nós saibamos também admitir, né, os nossos equívocos e reformular aquilo que nós apresentamos, né? Isso faz parte do amadurecimento do nosso conhecimento. Percebam que o livro digital de vocês traz algo que eu achei muito, muito interessante, até eu transcrevi para cá, né? E ele nos alerta sobre o dogmatismo, né? Então, nós deveremos pensar, né, quanto à ciência, que o dogmatismo ele deve ser evitado. E o que significa, né, esse dogmatismo?
O dogmatismo ou o dogma é uma verdade que não pode ser questionada, né? Então, nós vamos ver isso muito no conhecimento religioso, né? Então, quando você não pode explicar algo, o que você diz? Isso é um dogma, né? Como é que isso aconteceu? Isso é um dogma, é um mistério. Não se pode questionar e não se pode explicar. Ou você acredita, ou você não acredita. Nas ciências, esse dogmatismo ele deve ser evitado. Por quê? Porque a ciência ela envolve justamente uma experimentação. E não basta que eu apresente um conhecimento, não é? Mas eu preciso comprovar, eu preciso testar este conhecimento, né? Então, o dogmatismo ele deve ser evitado, porque ele me traz o risco de inutilizar o meu trabalho científico, né? Eu não abro mão daquelas ideias, eu não as submeto à crítica ou às sugestões, e mais ainda, eu não consigo, dialogar a respeito, né, daquele conhecimento. E isso existe bastante no meio científico, no meio acadêmico. Existem pessoas que estabelecem verdadeiras guerras nas universidades, simplesmente porque elas não aceitam um posicionamento contrário, elas não aceitam uma crítica. E isso é muito importante para nós, até mesmo, não é, na nossa vida pessoal. Eu não diria mais nem na vida acadêmica, na vida profissional, porque isso será muito, muito comum, mas na nossa vida pessoal, que nós devemos tentar, né, aí receber críticas e dialogar com aquelas pessoas que têm posturas ou posições diferentes ou divergentes da nossa, né? Sem que eu traga isso como uma ofensa, né? Sem que eu traga isso como uma luta, né? Uma disputa pessoal. Eu preciso dialogar, né? Com aquele que é diferente, né? Se alguém tem uma ideia que não é igual à minha, eu preciso escutar esta ideia, né? E eu tenho que dialogar de uma forma saudável, tenho que dialogar de uma forma tranquila com essa outra ideia, né? Eu posso não gostar, né, da outra ideia, mas eu não preciso, né, reagir de uma forma agressiva simplesmente porque uma outra pessoa ela se manifesta de uma maneira, né, contrária à que eu propus ou diferente da que eu apresento. Eu tenho que saber ouvir, né, as críticas e responder a essas críticas de uma forma também, vamos dizer assim, objetiva, né? Eu não vou trazê-las para o meu lado pessoal, né? E percebam que muitas das vezes, né, nós trazemos tanto essas críticas para o lado pessoal que elas nos impedem de caminhar, né? Aí a gente acumula as mágoas, a gente vai transformando as mágoas em rancores e aí de repente a gente quer, né, largar tudo, né? Eu quero abandonar esse meu projeto, eu não vou fazer mais a pesquisa, né? Simplesmente pelo fato de alguém ter se posicionado de uma maneira oposta, né? Contrário àquilo que nós estávamos pensando, né? Ou fez uma crítica, né? Nós temos aí que entender, né, que o conhecimento ele é sempre dinâmico e essas oposições fazem parte, né, da construção do conhecimento. E, né, se nós não, né, vamos dizer assim, gostamos, isso não pode ser, né, elevado a um grau, a uma categoria,
tão elevada que nos impeça de caminhar, de fazer a nossa pesquisa, né, de crescermos profissionalmente, né? Nós vamos ter esses atritos, vamos dizer assim, mas isso não pode impedir, né, o nosso caminhar nunca. É esta, né, a visão científica dessas nossas discussões. E, finalmente, nós chegamos ao famigerado TCC, né? O nosso trabalho de conclusão de curso, ou, como diz a portaria do MEC, é o nosso trabalho de curso, né? E este trabalho de conclusão de curso, ele se apresenta, né, como uma monografia, normalmente, né? Então, por que uma monografia? Porque eu vou apresentar uma ideia e eu vou precisar, né, desenvolver esta ideia, né? Eu vou aprofundar um conhecimento. Então, percebam que no TCC eu tenho um aprofundamento de um conhecimento até um determinado limite. Quando eu passo por uma especialização, eu devo aprofundar mais esse conhecimento. Num mestrado, eu aprofundo ainda mais. E no doutorado, eu faço, né, um aprofundamento ainda mais amplo desse conhecimento, né? E eu vou reunir neste trabalho, né, uma pesquisa que foi realizada, né, durante um período de tempo. Então, no TCC, eu tenho propriamente um trabalho de pesquisa extenso, né? É um trabalho que exigiu aí largos períodos de estudo e de pesquisa, né? Então, o TCC, ele tem, né, uma, vamos dizer assim, função que é demonstrar, né, tudo aquilo que o pesquisador ele conseguiu, vamos dizer assim, reunir, né, a respeito de determinado assunto, de determinado tema. E é claro, né, existe aí a indicação de que este trabalho ele foi um trabalho sistemático. Daí que vocês têm uma relação do TCC com um projeto de pesquisa, né? Eles são trabalhos, como diz o livro digital de vocês, que são trabalhos distintos, né? Vocês têm um tempo para realizar o projeto de pesquisa e depois vocês têm um tempo para realizar o trabalho de conclusão de curso, né? Mas são dois momentos, né, que estão aí ligados na pesquisa científica, né? Para que vocês possam realizar a pesquisa, é necessário que vocês façam um planejamento desta pesquisa. Então, se nós formos nos voltar para o que nós fizemos esse semestre, foi exatamente isso. Vocês fizeram um planejamento, uma organização de uma futura pesquisa científica, né? Então, quando vocês realizarem a pesquisa no futuro, quando vocês forem realizar esse trabalho de conclusão de curso, eles têm que estar ligado ao projeto, né, que vocês fizeram anteriormente, né? Vocês vão se orientar, né? E essa sistematização, ela implica nisso, né? Vocês vão se orientar por todas as diretrizes que vocês elaboraram, né, quando construíram o projeto de pesquisa de vocês, né? Então, eu estou meio perdido no meu TCC. O que eu devo fazer? Eu devo voltar ao projeto de pesquisa e olhar lá qual era a ideia, né? O que eu estava pensando em fazer aqui?
nós pedimos que vocês fizessem aquele sumário proposta, né? Por que que eu vou fazer um sumário proposta se eu não comecei a realizar o trabalho? Justamente para que eu tenha alguma diretriz quando eu iniciar a redação do TCC, né? E isso, às vezes, para nós é óbvio, né? Diz, o Gino está falando algo óbvio. Né? Mas, quando nós vamos realizar o trabalho, né, de conclusão de curso, nós travamos. Né? Existe aí um certo medo, né, de colocar, vamos dizer assim, a mão na massa, de concretizar aquele nosso projeto, né? E aí nós travamos. E como é que nós vamos destravar? É muito simples. Nós vamos nos basear no nosso projeto de pesquisa. Né? O que foi que eu pensei? Se está lá escrito, então é só eu seguir aquela organização que eu vou, né, adiante. E muitas das vezes, né, trazemos aí muitas questões de ordem interna, psicológica, sobre esse trabalho de conclusão de curso, porque é o trabalho, né, que vai nos permitir, vamos dizer assim, nos transformarmos em profissionais. Né? Nós já percorremos o período inteiro do curso da graduação e nós vamos para uma etapa final, que é a elaboração do trabalho de conclusão de curso. E depois, né, nós, quando somos aprovados, nós podemos exercer a profissão. Né? E isso vai nos trazer, né, uma série de barreiras, né? Porque não vai depender do outro, né? Vai depender de nós. Né? Nós, a partir desse momento, somos autorizados ao exercício da nossa profissão. Então, ao mesmo tempo que nós queremos muito isso, nós vamos lidar com uma outra parte, que é o medo, né, de nós chegarmos à vida profissional. Então, quando acabamos o trabalho de conclusão de curso e somos aprovados, significa dizer que nós podemos aí exercer a profissão. Né? Então, é um período aí da nossa atividade acadêmica que é muito sensível e muito delicado, eu diria, porque a gente tem que realizar a pesquisa, nós temos que utilizar o tempo que nos é concedido para a elaboração desse trabalho, né? E nós temos que enfrentar todas essas nossas barreiras internas. Então, o que que nós podemos fazer para nos auxiliar? O projeto de pesquisa. Né? E depois que nós finalizarmos esse projeto de pesquisa, então, né, não tem como a gente não fazer o trabalho de conclusão de curso. Né? É só seguir as diretrizes do projeto de pesquisa, né, e andar com ele. Né? Nós vamos construindo aí o nosso trabalho de conclusão de curso. E se perder é muito comum, mas nós vamos sempre ter uma diretriz que nos permitirá voltar, né, à nossa linha, né, o nosso caminho traçado aí. E é muito importante, né, que a gente, vamos dizer assim, tenha, né, aí uma convicção sobre o que nós planejamos, né, para que nós retomemos sempre, né, e vamos perceber uma coisa, que nem todas as partes do nosso trabalho, elas vão estar perfeitas ou excelentes, ou como nós gostaríamos que estivesse. Não é? Um trabalho monográfico, um trabalho de conclusão de curso, ele tem umas partes que estão melhores do que outras, né? E nós vamos ter que aceitar isso, né? Olha, eu, nesta parte aqui, eu fiz melhor, eu deslanchei, eu fiz facilmente. Naquela outra parte,
eu não fui tão bem, né? Mas nós vamos ter que perceber, né, justamente que aí está a nossa, vamos dizer assim, contribuição, né? Não há um trabalho perfeito e nós não podemos exigir isso também de nós. Então, algumas partes do trabalho, elas não vão sair como nós gostamos, mas isso não é motivo para que nós deixemos de fazer o trabalho, né? Nós vamos olhar ao final, quando nós apresentarmos o TCC, a gente diz assim, eu gostei daquela parte ali, né? Aí, aquela outra parte eu não gostei muito, né? E será que eu poderia ter feito um trabalho melhor? Poderia ter feito um trabalho melhor, mas não fiz, né? Não tive tempo suficiente, eu não tive acesso a dados, né, suficientes, eu não pude, né, fazer a pesquisa neste momento como eu gostaria de ter feito. Mas a pesquisa foi feita, o trabalho em si, ele foi feito, né? E justamente quando um professor vai analisar o trabalho de conclusão de curso, ele vai analisar isso. O aluno consegue, ou o candidato, ele consegue estabelecer conexões lógicas, né, aí da ciência, né? Ele tem aí uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão que estão relacionados, né? E ele conseguiu reunir um conhecimento mínimo, né, durante esses anos de graduação. Sim, se ele conseguiu, né, ele terá realmente o reconhecimento, né, de uma formação profissional. Esta pessoa está, então, atendendo aos requisitos mínimos para o exercício da profissão, né? É esta a finalidade de um trabalho de conclusão de curso, né? E vocês têm a menção de que a estrutura do tipo de trabalho, ela está na nota 14.724 da ABNT. O livro-texto de vocês, por isso que eu digo que vocês devem guardar este livro, ele traz, né, todas as partes que compõem aí um trabalho de conclusão de curso. E vocês poderão usar, é claro, né, se não houver modificações até lá, mas vocês vão poder usar esse modelo para também orientar vocês, né, na formatação de um trabalho de conclusão de curso. E aí vocês têm a menção final, né, de que vocês têm uma conexão entre o projeto de pesquisa, o TCC e, finalmente, a apresentação oral, né, deste TCC. Vocês passarão por uma banca aí de avaliação e vocês vão ter que mostrar, né, aquilo que vocês fizeram, realizaram. E isso é muito importante. Eu acho que é extremamente enriquecedor, né, para aqueles que participam dessas apresentações. Por quê? Porque você prepara o profissional integralmente, né? Quer dizer, ele tem a capacidade de organizar aí uma pesquisa, ele tem uma capacidade de realizar a pesquisa e ele tem ainda a capacidade de mostrar esta pesquisa na apresentação oral, né? E é claro que muitas vezes quando a gente está, né, nesta fase da apresentação oral, nós vamos tendo, né, o que se chamam de insights, virão ideias, né, a respeito daquilo que nós realizamos como pesquisa, né? Então, são aspectos distintos, né, de formação aí
né, do ser humano, porque nós não podemos limitar esta formação e nem limitar este ser humano. Quando há uma necessidade de apresentação de trabalhos, né, nós não devemos dizer assim, olha, fulano vai escrever e aquele vai apresentar oralmente, né? Mas nós temos que tentar integrar, né, todos os participantes de um grupo ou todos os alunos em todas essas atividades, né? Todos têm que redigir uma parte do trabalho, todos têm, por exemplo, que apresentar uma parte oral, né, deste trabalho, porque nós vamos, né, aí construindo, né, uma pessoa, né? Senão eu vou ter aquele profissional que vai ser muito bom na redação, né, de projetos, de trabalhos, mas se ele precisar se expressar, né, ele não vai ter condições. Né? Então vejam que nós precisamos trabalhar essas habilidades todas, né? Trabalhar habilidades de organização, trabalhar habilidades para a construção, né, e realização daquilo que nós planejamos e também como é que nós vamos expor todo o nosso trabalho, como é que nós vamos apresentar este trabalho para os outros que estão ao nosso redor, né? Então, a orientação do livro digital de vocês ela é muito boa, porque ela diz assim, olha, não é bom limitarmos os alunos, por exemplo, nos trabalhos, né, em sala de aula, né, e motivar esses alunos para que eles, né, não apenas façam a redação, mas também eles façam a apresentação oral, nem que seja uma parte do trabalho, eles têm que começar a desenvolver, né, esta, vamos dizer assim, habilidade e perder a timidez de falar em público, né, de, muitas vezes, como a gente coloca, que é dar a nossa cara, né, para bater, porque as pessoas elas vão nos escutar, né? Elas vão trazer perguntas, elas vão trazer críticas, e isso é o significado de dar a sua cara para bater, né? Mas a gente vai, conforme, né, a gente vai realizando, a gente vai perdendo, né, essas barreiras, a gente vai perdendo essas travas, a gente vai perdendo a vergonha, a gente vai, né, deixando a timidez de lado e vamos, né, nos especializando, né, nessas atividades. Então, mais ou menos é o que nós tínhamos para trazer para vocês. Acho que com essas informações nós fechamos, né, tudo aquilo que era proposto pela disciplina. Vocês tiveram uma parte prática, né, que foi, acho que, bem aproveitada, porque vocês conseguiram acompanhar e realizar um projeto, né, as partes que são necessárias e fizeram um projeto de pesquisa. Né? Vocês também, de uma outra lado, de uma outra forma, vocês fizeram uns fichamentos, então vocês têm já as informações básicas sobre o registro, né, daquilo que vocês estão pesquisando, né, de como é que vocês fazem aí o arquivamento desses registros para a utilização posterior. Então, vocês sabem como fichar e vocês têm as regras, né, nas mãos de vocês. Então, eu acredito que vocês estão aptos, né, para elaborar todas essas atividades propostas na disciplina, assim como
apresentar, né, essas atividades diante de um auditório, diante de uma plateia, diante de um grupo de professores, né, ou de outros profissionais que vocês vão encontrar aí adiante na vida profissional de vocês, né? Então, com isso, propriamente, nós fechamos, né, esta disciplina, esse semestre, e eu acho que, novamente, né, eu pergunto se vocês têm alguma dúvida, vocês têm alguma questão, e eu deixo esses últimos minutos livres para que vocês possam também trazer as ideias de vocês, as críticas, as sugestões do que nós poderíamos melhorar com relação a essas nossas atividades acadêmicas. O que vocês me dizem agora? Vocês estão com a palavra. Nossa. Bom dia, professor. Ana Oi, Ana Lúcia. Tudo bem? Bem, e você? Tudo bom. Consegui compreender muito mais coisas. Eu já tinha um prévio conhecimento sobre as partes de BNT e tal, acho que eu já comuniquei sobre isso, né? Mas para mim foi proveitoso porque eu consegui aprender mais outros aspectos, né? Então, consegui enriquecer mais meu conhecimento e queria dizer que suas aulas são muito boas. A metodologia, a didática, peço desculpa pelo barulho, porque as crianças acordaram. E dizer também que os slides, né, que você eles são bem explicativos e depois você vem também faz uma síntese sobre eles. Isso eu bastante para que a gente consiga. E é isso, professor. Queria agradecer por tudo. Ok, obrigado também. Nós vamos, né, tentar essa, vamos dizer assim, fase aí que nós passamos, para mim também foi de muita aprendizagem, porque eu sempre tive muitas dificuldades em trazer a aula nesse formato. Eu gosto mais da aula na lousa, sabe? E como nós tivemos que apresentar, né, em um formato diferente, eu acabei me rendendo aos slides, porque eu não tenho como colocar só se eu tivesse uma lousa, né, aqui atrás, e eu não sei nem se vocês iam conseguir olhar nitidamente as imagens desta lousa, e aí eu acabei tendo que me voltar aos slides. Mas eu acho que deu para pelo menos sustentar a aula, né? Porque não se pode deixar que a aula flutue, né? O aluno ele precisa ter uma base, né? Tem que ter uma âncora aí, porque senão ele acaba saindo, né, em busca de ideias que eu não sei para onde ele vai. Então, aluno, como eu digo, aluno perdido é uma coisa tenebrosa na vida da gente. Então, o aluno ele precisa de uma diretriz na vida dele. Até que ele tenha autonomia, ele precisa ter uma orientação. E aí eu acabei, vamos dizer assim, me especializando nesses slides aí. Agora vamos ver se no novo normal, depois, eu consigo levar adiante esse formato aí. Tá bom? Professor. Oi, Vanessa. Eu também, eu queria agradecer. Suas aulas, pelo menos para mim, foram aulas muito boas. Não vou dizer que foi fácil, mas os desafios estão aí para a gente superar eles.
para mim foi bem complicado dos problemas que a gente teve por causa do vírus, então foi bem difícil, assim, a ponto de eu querer falar assim, eu vou desistir, mas acho que a minha vontade de aprender, de continuar, foi mais forte. E a sua ajuda em tudo também, né? Porque sempre foi tudo muito bem explicado. Para mim sempre ficou tudo bem, muito claro, as suas aulas. Eu, sinceramente, eu acho que eu me adaptei muito dessa forma digital, online. Então, para mim foi também gostei. muito bom. Eu acho que, para mim, se eu continuasse assim, até eu concluir a faculdade, para mim ia ser tranquilo. Seria ótimo, né? Seria ótimo. Eu até questionei aqui com meu marido, nossa, se eu tivesse feito a distância, acho que eu ia me dar bem, porque eu me adaptei super bem. Então, eu quero te agradecer pelo seu material, que foi muito bom. Não é uma matéria fácil, que das 4 que eu tenho, a sua é a mais complicada. Mas foi um grande desafio para mim. E te agradecer por tudo, tá? Obrigada mesmo, né? por tudo. Tá bom, obrigado eu. E você sabe o que é engraçado, né? Porque às vezes a gente ouve umas críticas. Eu, quando não tinha o hábito de fazer aula em slide, eu não recebi essas críticas, mas eu via alguns colegas receberem críticas de que a aula dava sono, né? Então, vocês têm aula de manhã, né? Eu não sei como é que é com o pessoal da noite, que às vezes a gente, para apresentar o slide, a gente acaba apagando ou reduzindo a iluminação, né? Aqui a gente não tem esse problema porque a gente está tratando do computador, mas na sala de aula, às vezes é preciso reduzir um pouco a luz, e aí os alunos reclamavam que eles acabavam dormindo na sala de aula, né? Então eu não sei como é que isso pode ser adotado, né, integralmente aí na sala de aula. Mas eu acho que também na sala, na sala, vamos dizer assim, real, né, a gente pode mesclar algumas informações, um pouco de slide e um pouco de lousa, né, atividades práticas, né? Eu acredito que com os slides fica até mais completo, né? Na minha opinião, de você ter uma matéria mais completa. Eu acho que sim. Mas é isso. Obrigada. Professor, Diga. Lá no Instituto Federal, onde eu estudava, a gente tinha aula com slides e também com professores que davam aula na lousa, faziam explicações. Era mais didático, porque a gente tinha cada horário, né, uma metodologia diferente, e às vezes a gente saía para aulas ao ar livre, né, que eram as aulas de campo que a gente tinha, aulas práticas, e isso ajudou muita gente gosta muito. Eu gosto bastante da metodologia, porque você diversifica bastante, você utiliza todos os recursos possíveis. A gente não conseguiu fazer nenhuma das nossas visitas, né, desse semestre. A gente tinha programado, mas ninguém pôde sair. Então, a gente vai ter que aguardar agora, né, a permissão para fazer também essas outras, vamos dizer assim, experiências, né, de visita e que às vezes a gente imagina que a visita é uma encheção de linguiça, né? A professora quer encher de linguiça e vai mandar os alunos todos para fazer a visita, mas na visita a gente fixa bastante coisa, né? E às vezes o que a gente fala na visita, né? Se você vai para o museu, se você vai para uma exposição, você acaba vendo ali algo mais concreto. Então, infelizmente também esse semestre não foi permitido que a gente fizesse, mas normalmente quando eu dou aula da metodologia, eu gosto de fazer algumas visitas técnicas, sim. Professor. Oi, Amanda, Franciele Amanda, tudo bem? Tudo certinho. Professor, gostaria também de agradecer muito ao senhor todos os momentos que para mim também foi uma nova adaptação, uma mudança de vida, assim, da água para o vinho, para todos também deve ter sido.
E a paciência, a calma, de toda vez que nós tivermos dúvidas, o senhor está sempre à disposição, com toda a calma. Agradeço imensamente, professor, é a parceria mil. Muito bem, Franciele Amanda. Então, eu espero que você... Vamos ver aí como é que vai ser daqui para frente. Que não é muito fácil, né, trabalhar aí com essa forma virtual que a gente não vê as pessoas. Diga, Isaías, nosso profeta, o que você acha? Eu chego lá. Primeiro, eu vou me desabafar. Não, brincadeira. Em primeiro lugar, eu quero agradecer. Olha, estou querendo ouvir o Ed Carlos. O Ed Carlos também gosta de desabafar, o Rogério também não está aí. Diga. São os que tumultuam a sala, né? Mas é por uma boa razão. Então, primeiramente, eu quero agradecer aí pelas aulas aí do senhor. Já é o segundo semestre aí que eu tenho aula com o senhor. Gosto da metodologia, mas entre as duas metodologias, da lousa e do PowerPoint, eu prefiro o do PowerPoint por também trabalhar com PowerPoint. Então já se tornou hábito, né? E segundo ponto, eu só fico chateado pelo fato de, por exemplo, assim, não ter muito tempo para poder investigar um pouquinho mais. Eu gostaria de ter mais esse tempo, o qual nós já havíamos até conversado sobre isso daí, para poder investigar mais, entrar mais com detalhes na aula em si. Eu acredito assim que a grande maioria do pessoal teve com relação a tempo, né, para poder estar investigando. E essa a minha opinião, que eu coloco até mesmo para o senhor, entendeu? É esse tempo que nós teríamos que ter, tá? Mas, de resto, eu quero agradecer aí a paciência, a didática do senhor também, tá ok? E que Deus abençoe sempre. Eu preciso, porque você sabe que a sala de aula é uma aventura, não é verdade? É verdade. Então, a gente precisa de muitas bênçãos. Amém, então. Isso. Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa? Bom dia, Hino. Seguindo a profecia do Isaías... Olha o Ed Carlos. Diga, Ed Carlos. Eu concordo com o nosso profeta. A sua aula foi muito comunicativa, muito interessante, apesar de difícil demais também. Parte de português. A única parte crítica da aula que não é a sua culpa é a nossa falta de internet nesse país, que às vezes atrapalha quando está ouvindo a sua voz. É muito comunicativa, explicativa, até humorística, muito bom. O único é a nossa falta de tecnologia, né, no nosso país recém-nascido, mas foi ótima a sua aula, as suas explicações, e o que trouxe grande relevância na forma de pré-projetos, algumas coisas que eu ainda estou com muita dificuldade, como já tido elaborado um TCC anteriormente, onde errei muita coisa. Hoje eu consegui até absorver umas explicações de erros que tive no passado, e hoje, para fazer o TCC ou monografia futuramente, que já estou me quebrando mais a cabeça, até em questão do pré-projeto. Mas eu agradeço as suas explicações e tenho só que me preparar melhor, porque eu ainda não estou com a minha forma tática de fazer esse TCC. Mas muito obrigado. Ok. Professor. Oi, Franciele Amanda. Queria pedir licença para o senhor também sobre outras pessoas. Nessa nova adaptação nossa, que foi de repente, eu pude contar também para conseguir auxiliar a todos como monitora. Eu tive uma parceria muito importante também do primeiro, que entraram agora, estão iniciando numa época assim, super diferente que não esperávamos. E eu gostaria, assim, de agradecer imensamente a Ana Lúcia e o Francisco, que, assim, para mim poder chegar até aqui e a gente finalizar com chave de ouro, com todos os alunos, assim, na medida do possível. Primeiro, assim, turma, nota, a Franciele, eu, monitora, nota 1000.
Adorei participar com vocês, adorei a parceria de vocês. Muito obrigada. Ok. E o que eu ia falar também para vocês que eu acho que vocês têm que colocar na mente de vocês uma coisa, que a gente está sempre construindo conhecimento, né? Então, muitas coisas que a gente não consegue captar, né, agora, a gente vai entender mais à frente, né? Então, às vezes a gente não pode ter ansiedade de entender tudo de uma vez. Então, vocês têm aí um período, acho que de quase 5 anos, acho que a administração também são 5 anos, né? E aí vocês terão tempo para absorver essas ideias melhor. E não deixem para a última hora, tá? Professor. Olá, quem é o Melo Bravo Leite? É o Paulo. Paulo, oi Paulo. Isso. Diga. Eu queria agradecer aí, professor, as suas aulas. Agradecer a Franciele também pelo apoio. O trabalho não foi do jeito que eu planejei, né? Eu tinha agendado inclusive eu consegui, né? Consegui agendar com o delegado da Delegacia da Mulher de São Bernardo e com a delegada da Serra para fazer uma entrevista com eles, né? Referente ao meu trabalho, que é sobre feminicídio no Brasil. Só que já com esses acontecimentos aí não deu para não seguir o plano. Mas você vai poder fazer isso na pesquisa, né? Futuramente. Mas a gente fez na medida do possível, na adaptação e deu tudo certo. Só que eu de agradecer aí e deixar essa ressalva aí. Tá bom, obrigado. Mais alguém? Bom dia, professor. Bom dia a todos. Oi, Geisa. Tudo bom? Entrei um pouquinho atrasada hoje, mas já deu para pegar tudo que estava sendo falado. Eu nem ia me manifestar porque eu deixei escrito no e-mail que eu enviei com o meu trabalho, meu agradecimento. A matéria foi a mais completa, assim, para mim, em termos de metodologia, do ensino, de trazer para nós um aprendizado mais consistente nesse tempo de pandemia. Então, a forma como o senhor trouxe a matéria nos aproximou muito do conteúdo. Não ficou tão vago, tão distante. A distância ela foi encurtada de acordo com a forma como o senhor conduziu as aulas. Então, o meu agradecimento é manifestar o meu carinho pelo senhor, que só foi crescendo a cada aula. Bom. Assim, esse carinho ele foi recíproco, porque o que eu percebi que as pessoas absorveram mais da matéria por conta da sua disponibilidade em nos auxiliar dessa maneira. Então, para mim, metodologia científica foi a matéria mais completa em termos educacionais. Foi uma troca assim, mais completa. Não desmerecendo as outras, os professores são todos excelentes, mas para mim foi. E eu tenho que manifestar isso de acordo com aquilo que eu sinto, né? Com verdade, e essa é a minha verdade. Então, quero deixar o meu agradecimento e os meus parabéns, e espero que a gente se veja aí mais vezes, daqui para frente. Bom. Você é do direito ou você é da administração? Direito. Então pode ser que nós nos vejamos, sim. Tá bom. Tá. E só uma observação, professor, quero que o senhor, eu até coloquei no meu e-mail, eu tive dificuldade em relação ao equipamento. Eu não tenho notebook, eu fiz tudo pelo meu celular. Quando nós vamos enviar o trabalho, a formatação, ela se desconfigura, e assim, não que eu saiba a matéria, mas às vezes pode ter ocorrido isso. Eu até deixei claro nas minhas observações. Eu queria que o senhor ponderasse. Eu vejo que há, de uma maneira geral, muita, vamos dizer assim, boa vontade dos alunos até. Porque eu recebi trabalhos de alunos que fotografaram um caderno, né? Então, a gente vê que quando a gente quer, não é? A gente faz. Sim. Né?
Então, você vê que existem diversas realidades, né? E a gente não tem conhecimento dessas diversas realidades, né? Mas existem situações aí que são muito complicadas, eu imagino, né? Mas a gente também vê o esforço de muita gente, né? Então, eu recebo trabalhos, às vezes, que tem a fotografia, a pessoa faz no caderno, fotografa e manda, né? Então, eu acho que isso também é acho que a gente tem que pensar, né, em formas, né, de inserir as pessoas nesse processo de aprendizagem, porque apesar de ele estar, vamos dizer assim, voltado, né, para essas tecnologias, tem muitas pessoas que têm ainda dificuldades, né, e a gente tem que saber quais são essas dificuldades para tentar reduzi-las ou eliminá-las, né? Porque às vezes a gente diz assim, eu vou dar aula, né, pelo computador e tudo bem, né? E ema, e as coisas têm que caminhar e a gente tem que cumprir, né, o nosso planejamento, né? E pronto. Mas às vezes as coisas não acontecem dessa maneira, né? Então a gente precisa ouvir um pouco e ver, né, o que precisa ser, né, ajustado aí para que a gente melhore, né? Mas eu gostei dessa situação aí de, vamos dizer assim, aparente desorganização, né? Porque todo mundo ficou um pouco desorganizado e a gente teve que se organizar rápido para fazer as coisas. E acabamos, né? Finalmente, acabamos. Então, o Tem uma trabalho frase, foi um trabalho, assim, de conjunto mesmo, né? verdade. Tem uma frase que eu aprendi por esses dias, né? Nesses vários cursos online que eu fiz, de onde de onde se extrai o veneno, se extrai também o antídoto. Então, foi um tempo de ressignificação, para nós avaliarmos os seres humanos que nós somos e aquilo que nós pretendemos ser futuramente. Essa é a minha mensagem para todos nós. E meu agradecimento mais uma vez. Tá bom, obrigado. Eu tenho que avisar vocês que a prova de vocês, ela estará na unidade 4, tá? Então, lá no último encontro nosso, vai ter o link. E vocês terão aquele mesmo esquema da primeira prova, tá? Então, eu vou enviar o link com as questões, serão objetivas, a prova de vocês vale 4.000 pontos, tá? Então, façam a prova, não vão deixar de fazer a prova. Elas ficarão disponíveis, né, por um período de 24 horas, e não deixem, outra vez, né, eu falo isso para a última hora, porque às vezes tem problemas nessa comunicação, e aí às vezes o aluno acaba perdendo porque teve algum problema com a internet, essas coisas todas, então não deixem para a última hora. Aqueles alunos, eu recebi algumas solicitações por e-mail sobre alunos que não fizeram as provas anteriores, né, os trabalhos. Então, existe a segunda chamada, vocês poderão fazer aquelas provas perdidas quando abrirem a segunda chamada, né? E alguns alunos também me disseram que não conseguiram abrir uns vídeos. Isso aí realmente eu não tenho como interferir, porque às vezes eu abro aqui no meu computador e o vídeo ele roda, né, normalmente. Então eu não sei qual é aí a dificuldade, né, para que o aluno tenha acesso a esses vídeos de pré-aula ou pós-aula, porque eu acho que aí varia muito da condição de cada um. Às vezes, pelo acesso por um celular ou pela velocidade da internet. Então, eu não sei
qual é realmente o problema em si. Mas aqui, né, eu tenho conseguido abrir os links, os vídeos todos, tá? Mas, vamos dizer assim, eles são vídeos mais rápidos, mais curtos, né? Vocês têm um grande material na própria aula, né? E eu acredito que aqueles que não conseguiram acessar esses vídeos, eles não perdem, vamos dizer assim, o conteúdo, né? Porque o vídeo, ele é didático, ele é explicativo, mas a aula, ela é completa, então o vídeo, ele abre um pouco as nossas ideias, nos prepara para a aula, porém, não se preocupem com relação ao conteúdo, porque durante a aula vocês têm o conteúdo, tá bem? Ok? Então, eu acho que era isso que nós tínhamos a discutir com vocês, tá? E vamos aguardar, então, agora os próximos acontecimentos. Eu agradeço a participação. Oi, Ed Carlos. Só uma pergunta, o pessoal de administração que vai no segundo semestre contém aulas suas também? Você continua com a gente? Eu não sei, a professora Juliane, ela disse que se tivesse alguma disciplina que eu pudesse ministrar, ela ia me avisar. Mas aí a gente ainda tem que esperar a organização, vamos dizer assim, pedagógica, né, da universidade. Então, agora a preocupação é propriamente com o encerramento do semestre, né? E aí depois os coordenadores começam a programar o semestre que vem, e aí que nessa programação é que ou a gente entra ou não. Então, eu acho que ainda está cedo, nem ela propriamente deve ter ideia do que vai acontecer, né? Eu acho que a gente tem que aguardar um pouco, Ed Carlos, para saber o que virá. Eu realmente não tenho nem como dizer isso para você, porque eu não conheço a grade da administração. Então, eu não sei como é que são as disciplinas agora, que vocês estão no primeiro, né, da administração, primeiro semestre, não é isso? Certo, então, isso. Eu não sei como é que são essas disciplinas básicas, porque às vezes, como elas são disciplinas introdutórias, a gente tem condições de ministrar outra disciplina, né? Então, eu realmente não tenho esse conhecimento. Mas ela já tinha me falado, acho que até um mês atrás, ela me disse que se tivesse outra disciplina, ela me inseriria no próximo semestre. Mas eu acho que ainda é cedo para a gente saber algo, que eles ainda estão finalizando agora o primeiro semestre, né? Então a preocupação é fechar, e aí depois que faz todo esse fechamento, os coordenadores começam a planejar o próximo. Aí só nesse planejamento que a gente saberá, tá bom? Mas aí, se eu souber alguma coisa, eu aviso a Vanessa, e aí ela distribui a informação, tá bom? Tá ok. Na aula presencial a gente te busca no laço. Obrigado. Exato, né? A gente vai ver como é que a gente vai voltar, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Tá bom. Até mais. Até mais. Tchau, tchau, Ed Carlos. Até mais. Bom, então eu acho que a gente pode finalizar por aqui, tá bom? Qualquer dúvida, vocês ainda têm como entrar em contato, né? Pelo WhatsApp dos representantes ou por e-mail mesmo, e a gente vai conversando, tá bom, gente? Então, bom dia para vocês e não esqueçam de fazer a prova, tá bem? Até mais. Eu vou encerrar a gravação. E tem mais um detalhe. Se vocês precisarem depois de outras informações, né, com relação aos trabalhos acadêmicos, vocês também podem me perguntar, tá bom? Independentemente da aula. Porque vocês vão ter 5 anos de trabalhos acadêmicos aí, tá bom? E agora Obrigada, eu acho que tem professor. muita alteração com relação a essa parte de tecnologia, né? Então, deve surgir algumas novidades aí, de regras de trabalho. Vamos ver, tá bom? Então, até mais para vocês.
Bom dia. Tchau, tchau. Eu vou parar a gravação, tá bom? Tchau, professor. Fica na paz. Que Deus abençoe. Tchau. Até mais. Tchau, professor.